Confiança no Senhor Jesus, que Ele sempre nos livrará de todo o mal. O salmista vai dizer no Salmo 90, versículo 7, caiam 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. É sábado hoje. Que bom, meu irmão, minha irmã, estarmos aqui juntos nesse meio de partilha, que o Senhor nos concede a graça de nos reunir em seu nome. O evangelho de hoje que iremos partilhar está em João, no capítulo 11, versículos do 45 ao 56. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e a Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem multiplica os milagres, e se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele. E os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e a toda a nação. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. E ele não disse isso por si mesmo, mas como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar a vida. Em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo: que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amanhã já é domingo de Ramos, inicia-se a Semana Santa. Todo esse tempo de Quaresma que viemos nos preparando para viver esse grande momento de Jesus, que irá entregar a sua vida por resgate de muitas vidas. É o que nós iremos partilhar nesse evangelho de hoje. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Ele disse por várias vezes: aquele que crê em mim, ele nunca morrerá. Portanto, abramos a fé, a nossa vida, que tenhamos fé em Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. E eu repito, todo aquele que crê em Jesus jamais morrerá. E se morrer, Jesus o ressuscitará, porque Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos e vive hoje glorioso.
que possamos acreditar no Senhor Jesus. A profecia de hoje no Evangelho vai dizer: um só deve morrer por todos. O sumo sacerdote Caifás vem profetizar. Mas dentro do seu interior, dentro do seu coração, não era isso que ele pensava. Ele pensava em tirar a vida de Jesus para que a vida dele, os status dele não fosse afetado, porque Jesus pregava a palavra e estava fazendo com que aquelas pessoas acreditassem nele. E é por isso que eles tentam uma forma de tirar a vida de Jesus. Aquele povo que foi lá na casa de Maria, de Marta e Lázaro, que Lázaro tinha morrido e Jesus tinha ressuscitado, acreditaram naquilo que Jesus estava ensinando. E por isso já estava fazendo com que eles se sentissem muito incomodados, porque Jesus estava realizando muitos milagres. E aquele povo viu que Jesus pregava e o que ele pregava vivia e acontecia. Por isso eles creram em Jesus, porque Jesus simplesmente não falava, mas Jesus fazia com que eles desejassem viver aquilo que Jesus estava falando, estava pregando, estava ensinando. Enquanto uns que acreditavam, outros iam fofocar para os chefes naquela época, que eram responsáveis pelo poder religioso, e misturava o político, econômico, tudo, porque eles queriam manipular tudo, e foram contar para os chefes dos judeus o que Jesus estava realizando. Chefes dos judeus se reuniram para ver uma forma de parar com aquilo que Jesus estava fazendo. E aí é quando Caifás, que é o sumo sacerdote responsável por aquele ano, ele vai ser usado pelo Espírito Santo e ele vai dizer para os outros na reunião do conselho: vocês não entendem, é preciso que um morra pelo povo, pela nação, do que toda a nação perecer. Ele não entendia o que estava falando, mas era exatamente isso que Deus estava querendo que acontecesse. E Jesus, ele vai se doar. Em um outro evangelho, Jesus vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida e depois eu torno de novamente essa vida de volta. Eu dou a minha vida, mas eu torno novamente a viver. Jesus vai dizer em outro evangelho também, outra palavra: destrua esse templo físico e material e eu reconstruirei em 3 dias. Aquele templo que tinha sido mais de 40 anos para ser construído, Jesus dizia que reconstruiria em 3 dias. Jesus está falando do templo vivo que ele quer de cada um de nós. Não é um templo físico e material, mas é um templo vida que Jesus quer habitar. Jesus quer habitar na minha vida, quer habitar na sua vida. É esse templo que Jesus quer morar. E quando eles se reuniram ali, que Caifás profetiza, eles ficam querendo, porque no coração dele já estava esse desejo de que Jesus seria morto. Caifás, ele vai ser o último sacerdote da antiga aliança, porque o novo sacerdote é Jesus e é o sacerdote para sempre. Aquele que não precisa mais de sacrifício de animais, de bezerro, de bode, de ovelha, mas é o sacrifício do Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo.
Ele veio para tirar o pecado de todos nós, tirar o meu pecado, o seu pecado, que possamos clamar esse sangue que faz com que sejamos lavados, remidos, renovados e salvos. É no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Um dia de sábado para você, cheio de bênção, de graças de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima, Imaculada. Amém. Amanhã é domingo de Ramos, que você possa ir para a Santa Missa aí na igreja mais próxima da sua casa e não esquecer de levar o ramo para celebrar o domingo de Ramos.